dengue com signos de alarma e dengue com signos de choque, já? Aqui em Bolívia é assim, em Brasília é assim também, já? Igualito. Então, esto é o atualizado da OMS, já? Hablaremos aqui primeiramente do dengue sem signos de alarma, já? Então, aqui é a aparição da sintomatologia general. É equivalente, doutores, aqui ao período da fase febril. A fase inicial da enfermidade não tem signos de alarma. A fase inicial da enfermidade, que é essa que hemos visto, é febre e sintomatologia general. Que sintomatologia general é esta? A própria febre que hemos mencionado, não vê? Cefaleia, náuseas, vômitos, mal-estar, já? E temos aqui o campito para anotar o que é característico, que sí ou sí ustedes têm que mencionar, já? Então, mialgias, artralgias, não vê? É característico. Depois temos, se acuerde, dolor retroorbitário, já? E temos aqui exantema, que pode ou não estar presente, já? Exantema. Vamos, incluso, poner aqui, pode ou não apresentar-se. Já? Aqui, se vocês querem aumentar a mal-estar general, está bem. Também está bem. Já? E em relação aos campos hematológicos, já está aqui para vocês em negrilho, que é leucopenia, e plaquetopenia, de acordo com o que hemos mencionado em lá, fisiopatologia. Aqui nesta fase inicial, doutores, dengue sem signos de alarma, também pode o paciente apresentar uma prova de laço positiva. Vocês seguramente han escutado sobre essa prova de laço, é uma prova que se realiza aí quando o paciente chega, não? Na fase inicial da enfermidade, se pode realizar essa prova aqui em dengue, porque uma prova de laço positiva, que nos vai indicar? Já? Nos indica aqui extravasação sanguínea. Indica aqui uma sensibilidade, ou incluso podemos cambiar por a palavra fragilidade capilar. Então, vamos a repassar hoje como se realiza essa prova de laço, pero para que vocês já se acuerdem, não? Se agarra o braço do paciente, não vê? E se hace uma pressão, uma compressão, não? Com um torniquete ou com o próprio tensiômetro, não vê? Então, você vai apertar o braço do paciente. E aí, esperamos alguns minutos, não vê? E vamos observar se há aparição de petequias, não? Se há essa aparição de petequias, essas petequias nos indicam que esses vasos estão frágeis, que esses vasos estão daniados, que há aí uma salida sanguínea, não extravasação sanguínea por estes vasos, já? Então, é importante aqui esse conceito, não, do que indica, porque também pode vir como perguntita de exame, já? Para que serve, para que se realiza a prova de laço, isso pode ser perguntita, já? Luego, depois dessa dengue sem signos de alarma, hemos mencionado que o paciente pode evoluir com signos de alarma. Que signos de alarma são estes, já? Então, signos de alarma que nos indica que o paciente tem grande chance de evoluir com signos de choque. E aqui os signos de choque, quando falamos em dengue, é de choque hemorrágico, já? Hemorrágico. E é de aí que venia, não, a classificação antes, não, que dizia dengue hemorrágico, já? E aí, que signos de alarma são estes? Então, o paciente que apresenta aí dolor abdominal, já? Esse dolor abdominal, por que ocorre? Hemos dito que é uma enfermidade sistêmica, não vê? Então, vai começar aí a afetar o que é o sistema imunológico, o que são o hígado, rinhões, não vê? Quando afeta aqui a parede dos vasos,
é de maneira general. Então, a nível de cavidade abdominal, essa alteração de permeabilidade, essa fuga plasmática, se pode acumular líquido aqui nesse abdômen. Incluso esse paciente pode aqui desenvolver uma ascites, e é relacionado a isso esse dolor. Esse dolor pode ser localizado, a alguns pacientes refere às ubicações mais comuns, é epigastro, hipocôndrio direito, yeah? Porque há também afecção aqui de hígado, mire, vamos mencionar aqui hepatomegalia, aumento das transaminases, então, o vírus empieza a atacar a todo lado, não vê? Então, alguns pacientes referem esse dolor em hipocôndrio direito, em epigastrio, ou alguns pacientes, incluso, apresentam esse dolor aqui abdominal de maneira generalizada, já? Aqui em casos já como ascites, não vê? Então, esse dolor se vai generalizando, já? Também é signo de alarma, vômitos persistentes, já? E aí acá, vocês se acordam que a enfermidade do dengue pode levar o paciente a um estado de quê? De desidratação. Então, vômitos persistentes podem levar o paciente a uma desidratação, isso também é signo de alarma. Cefaleia progressiva, já? Então, esse dolor de cabeça mais intenso, que não cessa com analgesia, já? Então, isso também é um signo de alarma. Aqui vamos falar também de sangrado de mucosas, já? Les voy a borrar esto que he marcado. Les voy a dejar lo que está en negrillo porque es lo que no pueden dejar de mencionar, ¿ya? Que es o dolor abdominal, sangrado de mucosas. O sangrado de mucosas aqui, por esse dano, não, de los capilares, vasos, impeça o paciente a apresentar sangrados. Aqui são sangrados menores, como epistaxis, ¿ya? E gengivorrágia, que é sangrado por las encias, ¿ya? Gengivorrágia. Isso é característico. Em relação aos câmbios hematológicos, temos aqui, seguimos com a plaquetopenia, seguimos com a leucopenia, aunque não esté aqui, já, pero vocês podem seguir mencionando a leucopenia, pero aqui já há um aumento mais considerado de hematocrito, já? Então, essa fuga plasmática, não vê, vai generar aí com que o paciente tenha uma resposta na hemoconcentração, e aí se eleva o que é hematocrito, já? E aí, como lhes havia mencionado, signo de alarme, empieza a afecção aqui de outros órgãos, hígado, já? O paciente pode estar com lipotímia, letárgico, sonolento. Aqui já empieza, não? Nós outros já começamos a perceber que já há decadência aí do estado general do paciente, essa sonolência nos indica aí algum início de alteração aqui do sistema nervoso central do paciente, não vê? Então, todo isso aqui é sintoma, é signos de alarme, já? E aí, quando o paciente evolui com signos de choque, já, que é característico aqui? Aqui é característico os próprios signos de choque, que nós outros já sabemos, não vê? Taquicardia, taquipina, hipotensão. Pero se estamos falando de choque hemorrágico, é perda sanguínea, sangrado. Então, palidez, cianoses, não vê? Pulsos débeis, não vê? Aqui está pulso rápido, pulso fino. Então, todo o signo de choque hemorrágico, já? É característico sangrados mais graves, sangrados maiores. Que exemplos de sangrados podemos mencionar aqui? Hematemeses, já? Podemos mencionar aqui proctorrágia, melena, já? Então, se vocês observam, esses sangrados acá estão relacionados o quê? Com hemorragia digestiva, não vê? Então, a nível aí, não vê, do sistema digestivo, gastrointestinal, está ocorrendo aqui esses sangrados. E aí o paciente vai externalizar isso a partir dessa sintomatologia. Vômitos com sangue, sangrado por ânus, heces com sangue, não vê? Então, esses sangrados aí mais graves, já? E também é característico o compromisso de órgãos, já? Então, aqui o paciente está ingressando no estado de choque e há aqui compromisso hepático, há compromisso renal,
há compromisso do sistema nervoso, já? Então, todo isso aqui é dengue com signos de choque. Repassem bemcito esse quadrito porque é pergunta. A perguntita viene assim, doutora, como se classifica dengue segundo a clínica? Doutora, se classifica em sim signos de alarma, com signos de alarme e com signos de choque. E aí eles seguem com a próxima pergunta, que é se então, por favor, caracterizar-me cada uma deles, ou como é cada uma deles, qual é a clínica, não é? E aí vocês têm que mencionar aqui o mais relevante, por lo menos todo o que é ressaltado para vocês de cada uma deles, já? Em relação à clínica, alguma dúvida, pergunta, como estamos? Bemcito? Então, vamos agora falar de diagnóstico. Vê? Diagnóstico aqui em dengue, como vai ser? Então, primeiro de todo, a clínica, não está escrito aqui, pero ustedes sempre têm que ter isso com ustedes, não? O diagnóstico sempre na clínica, não vê? E logo lo demais, já? Anamnese, uma anamnese bem ética. O paciente que chega com sintomatologia de dengue, nós outros devemos investigar, fazer algumas perguntas a esse paciente, como, por exemplo, se havia viajado a uma zona endêmica, se esse paciente vive ou não em uma zona de risco, já? Se esse paciente ha tenido contato com algum paciente enfermo com dengue, já? Então, são informações aí importantes para esse paciente, já? Vamos realizar um exame físico também direcionado, buscando aqui alterações, não vê? Relacionados aqui com a clínica, não vê? Então, vamos observar aqui pele, não vê? Pele e mucosas do paciente, buscar aqui se há exantema, se há como se disse, petequias, já? Vamos buscar aqui, quando hacemos a mobilidade dos membros, esse paciente refere dolor, então se há mialgia, não vê se há, perdão, se há artralgia, não há mobilização, já? Em exame físico abdominal, se há dolor, não vê a palpação profunda, superficial, se é generalizado, em que localização, já? Vamos revisar a boca, nariz desse paciente, a ver, não, relacionado aqui com sangrado de mucosas. Aqui, seguindo também no exame físico abdominal, se é que há uma hepatomegália, já? Ascites, não vê? Creio que hemos levado, aí o signo de Laola, abdômen distendido, não vê? Então, isso também vamos a buscar, já? Aqui em relação aos signos de choque, não vê? Aqui essa parte de sistema nervoso central, então, assim, pelas perguntas, ver se esse paciente está, não vê, com alguma alteração de estado de consciência, já? Então, o exame físico aqui direcionado, buscando aqui, não vê, relações com a clínica, palidez, não vê, em pele, cianoses, já? Todo isso aqui é importante, já? O hemograma, já? Então, se esse paciente com dengue, sim ou sim hemograma, há que solicitar. Há que solicitar o momento, não vê? Então, quando o paciente liga, quando acude por consulta ou por emergência, chegou com a clínica de dengue, hemograma. Queremos saber como estão os leucocítios, as plaquetas, hematrocrito desse paciente, porque sabemos que há câmbios, não vê? Aqui, já? E podemos solicitar aqui um PCR ou um ELISA para dengue, que é o que nos vai dar um positivo ou negativo para a enfermidade, já? Então, aqui, porque há outras enfermidades que são diagnóstico diferencial com dengue, não vê? Então, temos que certificar, realmente se trata de uma dengue, não vê? Sabemos que há, por exemplo, chikungunya, zika, não vê? Que são enfermidades transmitidas por eu mesmo, vector, que tem uma clínica também parecida com esse quadro de febre, mialgia, artralgias, exantema, pode estar presente, não é? Então, é importante aqui a sorologia, já? Então, o PCR e o ELISA. Qual é a diferença? Porque o ELISA aqui está em erro para os textos. O ELISA, doutores, vocês têm que tomar em conta que para nós outros vai sair resultado positivo a partir do quinto dia. Mais especificamente, IRM positivo a partir do sexto dia e IRR a partir do noveno dia. Então, a partir aí do sexto dia, podemos ter um resultado positivo aqui de ELISA, já?
E aqui, em que influi isso, então? O paciente que chega referindo um quadro clínico de mais ou menos 2 dias de evolução, 3 dias de evolução, 4 dias de evolução. Nos vai servir solicitar o ELISA? Nos pode dar um falso negativo, não vê? Então, se sabendo que o ELISA só nos vai dar positivo a partir do 6º dia, solicitamos nos primeiros dias da enfermidade, se é a primeira semana, solicitamos o PCR para dengue, já? Então, aqui, o PCR vai ver o material genético do vírus em la sangue, já? E isso ha sido pergunta de meu exame de grado, já? Então, vocês ponham aí um asterisco. Me han perguntado o que se visualiza, qual era a muestra, então, sanguínea, e o que se visualiza, material genético do vírus, já? Então, em relação ao diagnóstico, seria isso, e teremos aí também lá prova de laço. A prova de laço solita não nos dá diagnóstico, já? O diagnóstico vem ou positivo, negativo por PCR ou ELISA. Claro que lá clínica, o exame físico, não vê? A prova de laço nos indica aí, não vê? Ao diagnóstico, nos conduz ao diagnóstico, pero o positivo, negativo vem com sorologia, já? A prova de laço, então, como lhes havia comentado, nos vai indicar aí se há extravasação sanguínea, se há fragilidade capilar, não vê? Sensibilidade. E uma prova de laço positiva nos indica que o paciente tem grande chance de evoluir aqui com dengue, com signos de choque, dengue hemorrágico, já? Então, por isso se realiza também a prova de laço. Como realizamos? Vamos anotar aqui juntos ao ladito, já? Então, o paciente, primeiro de tudo, vai estar sentado, não vê? Vamos explicar ao paciente o procedimento que vamos realizar. Mirem, a prova do laço, antes de começar a mencionar aqui, é chamada também de prova do laço ou prova de torniquete, já? Quando falamos prova do laço, essa aqui com tensiômetro, como está mostrando aqui essa imagem para vocês, já? Então, com tensiômetro. Se é que não há disponível aí ao momento um tensiômetro, se pode realizar por meio de torniquete, já? Se é que não há torniquete, se pode utilizar essa banda elástica que se utiliza para, sei lá, pressão antes de tomar sangue, também se pode utilizar isso, já? Pero a maneira correta é com o tensiômetro, já? Então, o paciente vai estar sentado, não vê? Primeiro, vamos a tomar a PA desse paciente, então, a pressão arterial, por quê? Porque queremos valor de sistólica e diastólica do paciente, já? Por quê? Porque, doutores, quando vamos realizar a prova do laço, necessitamos sacar a PAN, LAPAM, pressão arterial média, vamos ver? A pressão arterial média é uma fórmula, é a sistólica mais 2 vezes a diastólica, já, dividido por 3. Então, a partir dessa fórmula, temos aqui o valor da pressão arterial média do paciente, já? Então, sentou o paciente, tomamos a pressão e anotamos estes dados, não vê? Sacamos o tensiômetro, e mientras o paciente descansa, nós outros vamos a sacar a PAN desse paciente. Vamos fazer a fórmula aí que hemos mencionado. Vamos sacar a PAN. Sacamos a PAN desse paciente, volvemos a pôr o tensiômetro. Já? Perdão, sacamos a PAN, antes de volver a pôr o termômetro, vamos dibujar um quadrado, já? Esse quadrado que está demarcado aqui para vocês, mirem, aqui no antebraço do paciente, mais ou menos uma distância aqui de 2 dedos, aqui desta flexura, não vê? Então, uns 2 dedos, dibujamos aqui um quadradito, donde estes lados são de 2,5 centímetros, já? Cada lado, lados iguais de 2,5, já? Então, dibujamos quadradito, posterior a isso, aí sim, volvemos a pôr o tensiômetro.
Quando volvemos a poner o tensiômetro, vamos insuflar hasta o resultado de la PAN. E vamos insuflar hasta la PAN do paciente. Então, se nos salir uma PAN de 70, um exemplo, volvemos a insuflar esse manguito hasta que o relógio nos marque 70. Chegou aqui nos 70, nós outros vamos o quê? Vamos esperar los minutos e observar. Aí aqui vamos aqui ao ladito. No paciente adulto, esperamos 5 minutos, já? E no paciente pediátrico, esperamos 3 minutos. Outro detalhe é que no paciente pediátrico, às vezes é necessário que seja um tensiômetro tamanho compatível, não para pediátricos, já? Então, às vezes, se não há, se pode utilizar o torniquete. O paciente adulto, 5 minutos, e vai ser uma prova de laço positiva, positivo se maior ou igual a 20 petequias, já? E no pediátrico, esperamos 3 minutos e vai ser prova de laço positiva se maior ou igual a 10 petequias. E isso é prova de laço. Alguma dúvida, pergunta do procedimento, de como se realiza? Porque isso ha sido também pergunta de meu exame de grado, para explicar. Já? E com o torniquete? Então, com o torniquete, é o que lhes havia mencionado, não? Quando não há o tensômetro disponível, se pode utilizar o próprio torniquete, pero aqui com cuidado, não? Não vamos fazer uma pressão tão forte, porque sabemos que esses vasos estão fragilizados, podem estar daniados, não vê? Então, por isso também não se recomenda, o ideal é ser com tensiômetro, porque aí vamos insuflar hasta uma pressão, que é aí a própria pressão arterial média do paciente. Então, para evitar danhar aún mais os vasos, já? Depois aqui, vocês têm uma tablita com os valores de série roja, de série branca, já? Por que eles é traído? Porque é inevitável que vocês estejam defendendo o dengue e não mencionem valor de hematocrito, o câmbio não, de hematocrito, aqui de los glóbulos blancos de las plaquetas, já? Então, ha sido também pergunta de meu exame de grau. Doutora, valor normal de hematocrito, não vem de glóbulos blancos e de plaquetas, já? Que são justo relacionados aí com os câmbios hematológicos que hemos mencionado, já? Plaquetas, doutores, valor normal de 150 mil a 450 mil. Hematocrito, valor normal 35 a 45. E aqui os glóbulos blancos, não de 4.500 a 11.000 milímetros cúbicos, já? Consideramos plaquetopenia, ou seja, a diminuição das plaquetas, quando esse valor está por abaixo de 150 mil. E aí, em relação à plaquetopenia, temos uma classificação. Plaquetopenia, já? Temos leve, vou poner separado, temos leve, moderado e grave. A grave vai ser menor de 50 mil plaquetas, já? Moderada, quando é menor de 100 mil hasta 50 mil